Meu nome é Renata, tenho 32 anos hoje, mas essa história começou quando eu tinha 26. Eu sou professora de ensino fundamental em Caruaru, no interior de Pernambuco. Fui criada pela minha avó, uma mulher evangélica que me ensinou a orar desde pequena. Ela faleceu 3 anos antes de tudo isso acontecer e eu sentia muita falta dela. Se ela estivesse viva, talvez tivesse me avisado sobre o que estava por vir. Conheci o Marcos em 2014, de um jeito simples, como essas coisas costumam acontecer. Meu carro quebrou no centro da cidade e eu tive que empurrar até a oficina mais próxima. Ele era o mecânico que me atendeu. Um homem de 29 anos. Sorriso fácil, mãos sujas de graxa, mas um jeito educado de falar. Ele consertou meu carro e não me cobrou a mão de obra. Disse que era presente para uma moça bonita que estava tendo um dia difícil. Eu ri, achei ele atrevido, mas gostei. A gente começou a se encontrar depois daquele dia. Primeiro era só para eu agradecer, depois virou café, depois virou namoro. Marcos era trabalhador, carinhoso, me tratava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu nunca tinha sido tratada assim por nenhum homem. A gente era gente simples, sem muito dinheiro, mas tinha amor de sobra. Pelo menos era o que eu achava. Mas tinha uma coisa que me incomodava desde o começo. Marcos ligava para a mãe dele todos os dias, às vezes 3, 4 vezes. De manhã para dar bom dia, de tarde para saber se ela tinha almoçado, de noite para desejar boa noite. Quando eu perguntava sobre isso, ele desconversava. Dizia que ela era viúva, que ficava sozinha, que era a obrigação de filho. Eu tentava entender, mas no fundo sentia que tinha algo estranho naquela devoção toda. O primeiro encontro com Dona Selma foi num domingo de tarde, uns 4 meses depois que a gente começou a namorar. Eu preparei um bolo de milho com todo carinho. Vesti minha melhor roupa, ensaiei um sorriso no espelho antes de sair de casa. Queria causar uma boa impressão. Afinal, era a mãe do homem que eu amava. Eu estava nervosa, mas animada. Achava que a gente ia se dar bem. Quando chegamos na casa dela, no bairro das Rendeiras, ela abriu a porta e ficou me olhando de cima a baixo por uns 5 segundos antes de falar qualquer coisa. Era uma mulher de 58 anos, cabelo pintado de preto, olhos escuros que pareciam furar a gente. Ela não sorriu, não me deu um abraço, só disse, com uma voz seca: "Então é você." Pegou o bolo da minha mão e deixou em cima da geladeira sem nem olhar. Aquele bolo ficou lá a tarde inteira. Ela nunca comeu um pedaço. No noivado, 6 meses depois, Dona Selma não apareceu. Disse que estava com dor de cabeça. Marcos ficou chateado, mas defendeu a mãe, como sempre. Eu engoli minha frustração e tentei aproveitar o momento. Mas uma vizinha dela, Dona Mércia, veio me dar os parabéns e cochichou no meu ouvido: "Cuidado com essa mulher, menina. Ela tem um olhar pesado. Todo mundo aqui na rua sabe que ela mexe com coisa." Eu ri, sem graça, e mudei de assunto. Achei que era fofoca de gente desocupada. O casamento foi em junho de 2016, numa igreja evangélica pequena no bairro do Salgado. Foi simples, mas bonito. Eu estava feliz como nunca tinha estado na vida. Quando entrei na igreja e vi o Marcos me esperando no altar, senti que todos os meus sonhos estavam se realizando. Mas quando olhei para os bancos, vi Dona Selma sentada na primeira fila, do lado direito, toda de preto, não de luto por ninguém, só de preto, como se estivesse num velório e não num casamento. No momento do sim, quando o pastor perguntou se eu aceitava Marcos como meu esposo, eu respondi com toda a certeza do mundo. Mas enquanto eu falava, olhei para o lado e vi Dona Selma de olhos fechados, murmurando alguma coisa baixinho, mexendo os dedos como se estivesse contando algo. A boca dela se movia, mas eu não conseguia ouvir o que ela dizia. Um calafrio desceu pela minha espinha, mas eu ignorei. Era o dia mais feliz da minha vida. Não ia deixar nada estragar. Na festa, depois da cerimônia, fui trocar de roupa para uma mais confortável.
Quando tirei o vestido de noiva, vi que tinha alguma coisa na bolsa interna, perto da cintura. Era um papelzinho dobrado várias vezes. Quando abri, tinha um pó preto dentro e uns fios de cabelo. Achei estranho, mas pensei que era sujeira da costureira, algum resquício de outro vestido. Joguei fora na lixeira do banheiro e não pensei mais nisso. Só anos depois eu entendi o que era aquilo e quem tinha colocado ali. Na semana seguinte ao casamento, a gente viajou para a lua de mel em Porto de Galinhas, presente de um tio do Marcos. Era para ser a semana mais feliz das nossas vidas. O hotel era simples, mas tinha vista para o mar, e eu acordei no primeiro dia me sentindo a mulher mais abençoada do mundo. Olhei para o Marcos, dormindo do meu lado, e agradeci a Deus por tudo. Eu não fazia ideia de que aquela viagem ia ser o começo do pesadelo. Na primeira noite, eu acordei de madrugada com uma sensação estranha. Olhei para o lado e vi que o Marcos não estava deitado. Ele estava sentado na beirada da cama, de costas para mim, olhando fixo para a parede. O corpo dele estava encharcado de suor, a camiseta grudada nas costas. Eu chamei ele baixinho. "Marcos, amor?" Ele não respondeu. Chamei de novo, mais alto dessa vez. Ele virou a cabeça devagar, muito devagar, e me olhou com uns olhos que eu não reconheci. A voz que saiu da boca dele não parecia a voz do meu marido. Era mais grave, mais arrastada, como se ele estivesse falando dormindo. Ele disse: "Minha mãe está me chamando." Só isso. E continuou olhando para mim com aquele olhar vazio por mais uns 10 segundos antes de deitar de novo e dormir. Eu fiquei acordada até o sol nascer, tremendo, sem entender o que tinha acontecido. De manhã, perguntei para ele se lembrava de alguma coisa. Ele disse que não, que tinha dormido a noite toda, que eu devia ter sonhado. No segundo dia, a gente foi para a praia. Eu estava tentando esquecer o que tinha acontecido, queria aproveitar a viagem. A água estava linda, cristalina, daquele azul que só existe no litoral de Pernambuco. Eu entrei no mar e chamei o Marcos para vir junto. Ele caminhou até a beira d'água, colocou os pés na espuma e parou. Ficou parado olhando para o horizonte com uma expressão de terror no rosto. Eu voltei até ele e perguntei o que estava acontecendo. Ele disse, com a voz tremendo: "Tem alguma coisa me puxando para baixo, Renata. Eu não vou entrar." Eu achei que era brincadeira, ri. Tentei puxar ele pela mão, mas ele se soltou com força e voltou para o quarto do hotel sem falar mais nada. Passou o resto do dia deitado na cama, olhando para o teto. Não quis almoçar. Disse que a comida tinha gosto estranho. Não quis jantar. Disse que estava enjoado. Eu comi sozinha no restaurante do hotel, tentando entender o que estava acontecendo com o homem que eu tinha acabado de casar. A gente brigou 3 vezes em 5 dias. Brigas por coisas pequenas que viravam guerras enormes. Ele reclamava de tudo, da comida, do calor, do barulho, de mim. Dizia que eu falava demais, que eu queria controlar ele, que eu era igual a todas as outras mulheres. Eu não entendia de onde vinha aquela raiva. Aquele não era o homem que tinha me pedido em casamento 6 meses antes. Aquele era um estranho que dormia do meu lado. Na última noite da viagem, eu peguei o celular dele para ver as fotos que a gente tinha tirado. Queria pelo menos ter alguma recordação boa daquela semana. Quando abri a galeria, vi que tinha uma notificação de mensagem. Era da dona Selma. A mensagem tinha sido enviada às 3h17 da madrugada. 3h17. Quem manda mensagem para um filho em lua de mel às 3 da madrugada? Eu abri sem pensar 2 vezes. O que eu li me gelou o sangue. A mensagem dizia: "Não se esqueça de quem você pertence, meu filho." Só isso. 11 palavras que pareciam mais uma ameaça do que um carinho de mãe. Eu fiquei olhando para a tela por uns 2 minutos, sem conseguir me mexer. Meu coração estava disparado. Eu queria acordar o Marcos e perguntar o que aquilo significava, mas alguma coisa me disse para ficar quieta, para não mostrar que eu tinha visto. Coloquei o celular de volta no lugar e fingi que estava dormindo quando ele acordou.
A gente voltou para Caruaru no dia seguinte, num silêncio que durou as 4 horas de viagem. Eu olhando pela janela, ele dirigindo sem falar nada. Quando chegamos em casa, ele disse que ia passar na casa da mãe para deixar umas coisas que ela tinha pedido. Ficou lá 3 horas. Voltou mais calmo, quase sorrindo, como se uma nuvem tivesse saído de cima dele. Aquilo me assustou mais do que as brigas. Semanas depois, quando tudo já tinha desmoronado, tia Carmen me contou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Enquanto eu e Marcos estávamos em Porto de Galinhas, Dona Selma foi 3 vezes na casa de uma mulher no Morro do Bom Jesus. Uma mulher conhecida como Mãe Zefa, que fazia trabalhos para separar casais. 3 vezes em 5 dias. Cada visita, um trabalho novo. E eu lá, achando que a lua de mel ruim era só estresse de recém-casados. Quando voltamos da lua de mel, a gente se mudou para uma casinha alugada no bairro Petrópolis. Era uma casa simples, 2 quartos, um quintal pequeno com um pé de manga no fundo. O aluguel era R$ 400 por mês, cabia no nosso orçamento apertado. Eu pintei as paredes de amarelo claro, coloquei cortinas novas, comprei uns vasinhos de planta para deixar a sala mais alegre. Queria transformar aquele lugar no nosso lar, queria ser feliz ali com o meu marido. Nos primeiros meses, as coisas pareciam normais durante o dia. Marcos ia trabalhar na oficina, eu ia para a escola dar aula. A gente almoçava junto quando dava, assistia televisão à noite, conversava sobre o futuro. Mas quando o sol se punha, a casa mudava. Era como se as paredes respirassem diferente. O ar ficava mais pesado, mais denso. Eu sentia um desconforto que não sabia explicar. Uma vontade de sair dali que eu tentava ignorar porque não fazia sentido. A primeira coisa estranha foi o cheiro. Um cheiro de coisa podre que aparecia do nada, geralmente depois da meia-noite. Eu acordava com aquele fedor invadindo o quarto e cutucava o Marcos para ele sentir também. Mas ele nunca sentia. Dizia que eu estava imaginando coisas, que devia ser algum bicho morto no telhado. Eu revirei a casa inteira procurando a origem. Olhei embaixo da pia, atrás da geladeira, no forro. Nunca achei nada, e o cheiro sumia antes do sol nascer, como se nunca tivesse existido. Depois vieram os pesadelos. Toda noite, o mesmo sonho. Eu estava grávida, com uma barriga enorme, e sentia uma felicidade que nunca tinha sentido na vida. Eu passava a mão na barriga e sorria, imaginando o rostinho do meu bebê. Então, de repente, uma mão preta aparecia. Uma mão com dedos longos e unhas afiadas que entrava dentro de mim e arrancava o bebê. Eu sentia a dor, sentia o vazio e acordava gritando, encharcada de suor, com o coração querendo sair pela boca. Uma tarde, Dona Mércia, a vizinha do lado, apareceu no meu portão com uma expressão preocupada. Ela era uma senhora de uns 60 anos, evangélica, frequentava uma igreja no centro. Disse que precisava me contar uma coisa, mas que eu não podia achar que ela era maluca. Eu convidei ela para entrar e ofereci um café. Ela recusou, disse que não ia demorar. Ficou em pé na sala, torcendo as mãos, sem jeito de falar. Então ela disse: "Moça, eu não quero me meter na vida de vocês, mas meu marido viu uma coisa ontem de madrugada. Ele acordou para ir no banheiro e olhou pela janela. Viu um vulto parado na janela do quarto de vocês, do lado de fora, olhando para dentro. Mas quando ele piscou, o vulto sumiu. Eu senti meu estômago revirar. Perguntei se ele tinha certeza do que viu. Ela disse que ele tinha tanta certeza que não conseguiu mais dormir. E que não era a primeira vez que ele via coisas estranhas naquela casa, desde que a gente tinha se mudado. O Marcos foi mudando aos poucos, tão devagar que eu demorei a perceber. O homem carinhoso que me abraçava toda noite foi ficando frio, distante, irritado. Ele chegava do trabalho e mal falava comigo. Sentava na frente da televisão e ficava lá até a hora de dormir, como se eu não existisse.
Qualquer coisa que eu dizia virava motivo de briga. Se eu perguntava como foi o dia dele, ele dizia que eu era controladora. Se eu ficava quieta, ele dizia que eu estava fazendo drama. E toda vez que a gente brigava, ele dizia a mesma frase: "Minha mãe tinha razão sobre você." Eu perguntava o que a mãe dele tinha dito. Ele não respondia, só repetia aquilo como se fosse um mantra, como se estivesse enfeitiçado. E talvez estivesse. Talvez estivesse mesmo, e eu era burra demais para perceber. Um sábado de manhã, eu estava fazendo faxina no quarto. Marcos tinha ido para a oficina fazer hora extra. Eu passei o pano embaixo da cama e senti que tinha alguma coisa ali. Abaixei para ver e encontrei um saquinho de pano vermelho costurado com linha preta, escondido entre o estrado e o colchão. Meu coração disparou. Eu sabia o que era aquilo, todo nordestino sabe, mas não queria acreditar. Abri o saquinho com as mãos tremendo. Dentro tinha terra, cabelo, pedaços de unha e um papel dobrado com meu nome escrito ao contrário: Ataner. Eu queimei tudo no quintal, chorando, rezando, pedindo a Deus para me proteger. Naquela mesma noite, acordei com 3 arranhões fundos nas costas. 3 riscos paralelos, do ombro até a cintura, ardendo como fogo. O Marcos estava dormindo do outro lado da cama, roncando. Eu fui para o banheiro e olhei no espelho. Os arranhões estavam lá, vermelhos, inchados. E então eu ouvi uma risada. Uma risada de mulher velha vindo do corredor. Mas quando eu saí do banheiro para ver, a casa estava vazia. Em fevereiro de 2017, 8 meses depois do casamento, eu descobri que estava grávida. Fiz o teste de farmácia de manhã cedo, sozinha no banheiro. E quando vi aquelas 2 linhas aparecendo, chorei de alegria. Era tudo que eu mais queria na vida. Um filho do homem que eu amava, uma família de verdade, como eu nunca tive. Coloquei a mão na barriga ainda lisa e prometi para o meu bebê que ia proteger ele de todo o mal do mundo. Eu não sabia que o mal já estava mais perto do que eu imaginava. Contei para o Marcos no mesmo dia, quando ele chegou do trabalho. Preparei um jantar especial, comprei um sapatinho de bebê e coloquei dentro de uma caixinha de presente. Eu estava nervosa, mas feliz, imaginando a reação dele, imaginando ele me abraçando, chorando de emoção, fazendo planos para o futuro. Mas quando ele abriu a caixa e viu o sapatinho, o rosto dele não mudou. Ficou parado, olhando para aquele pedaço de tecido como se fosse uma sentença de morte. Ele levantou a cabeça devagar e me olhou com olhos frios. Então disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes: "Tem certeza que é meu?" Eu senti como se tivesse levado um tapa na cara. As lágrimas vieram na hora, de choque, de dor, de humilhação. Eu tinha sido fiel a ele desde o primeiro dia. Nunca tinha olhado para outro homem. E ele estava ali, me acusando da pior coisa que podia acusar. Eu perguntei como ele podia dizer uma coisa dessas. Ele deu de ombros e foi assistir televisão. 2 semanas depois, eu perdi o bebê. Acordei de madrugada com uma dor que rasgava minha barriga e senti algo quente escorrendo entre minhas pernas. Quando acendi a luz, o lençol estava encharcado de sangue. Eu gritei pelo Marcos, mas ele não acordou. Sacudi ele, chamei o nome dele e ele continuou dormindo como se estivesse em coma. Eu tive que chamar um táxi sozinha, sangrando, chorando, morrendo de medo. Fui para o hospital sozinha às 3 da manhã, enquanto meu marido roncava em casa. Os médicos disseram que foi um aborto espontâneo, que às vezes acontece, que não era culpa de ninguém, que eu podia tentar de novo no futuro. Mas eu sabia que não tinha nada de espontâneo naquilo. Os pesadelos, os trabalhos, o saquinho debaixo da cama, alguém tinha feito aquilo. Alguém tinha arrancado meu filho de dentro de mim, do mesmo jeito que acontecia nos meus sonhos, e eu tinha quase certeza de quem era. Voltei para casa 2 dias depois, ainda sangrando, fraca, destruída. O Marcos não foi me visitar no hospital nenhuma vez. Quando cheguei, ele estava sentado no sofá vendo jogo de futebol. Nem levantou para me ajudar com a bolsa.
Perguntou se eu estava bem. Eu disse que tinha acabado de perder nosso filho. Ele disse, eu soube. E continuou assistindo o jogo. Eu fui para o quarto e chorei, até não ter mais lágrimas. Chorei pelo meu bebê, pelo meu casamento, pela vida que eu achava que ia ter. Uma semana depois da minha volta do hospital, o celular do Marcos tocou enquanto ele estava no banho. Eu não sou de mexer nas coisas dos outros, mas alguma coisa me fez olhar. Na tela, uma mensagem de uma tal de Fernanda. A mensagem tinha um coração vermelho e dizia: "Tô com saudade, meu amor. Quando a gente se vê de novo?" Eu abri a conversa com as mãos tremendo. O que eu vi ali destruiu o que restava de mim. Fotos, declarações de amor, planos de encontro. Meses de traição documentados em uma tela de celular. Quando o Marcos saiu do banheiro, eu joguei o celular na cara dele. Gritei, chorei, perguntei como ele podia fazer aquilo comigo. Perguntei se era por isso que ele tinha duvidado que o bebê era dele, se ele tinha me traído enquanto eu estava no hospital, perdendo nosso filho. Ele não negou nada, não pediu desculpa, não chorou. Só me olhou com aqueles olhos mortos e disse: "Se você não gosta, a porta está aberta." Eu liguei para Luciana, minha única amiga de verdade, chorando tanto que mal conseguia falar. Disse para ela: "Lu, eu olho nos olhos dele e não vejo mais meu marido. Parece que tem outra pessoa ali dentro. Parece que o Marcos que eu conheci morreu e colocaram outro no lugar." Ela me ouviu em silêncio e depois disse que eu precisava sair daquela casa, que aquilo não era normal, que tinha alguma coisa errada, mas eu estava fraca demais para ir a qualquer lugar. No dia seguinte, Marcos fez as malas e foi embora. Disse que ia morar com a mãe dele, até resolver o que ia fazer da vida. Eu não tive forças nem para implorar para ele ficar. Fiquei sentada no sofá, vendo ele sair porta afora com uma mala na mão, sem olhar para trás. Meia hora depois, meu celular tocou. Era a dona Selma. A voz dela estava calma, quase alegre, quando disse: "Eu avisei que você não era para ele, Renata. Agora você sabe." E desligou. A pior parte? A Fernanda trabalhava num salão de beleza no centro. Era cliente da dona Selma. Foi ela quem apresentou os dois. 2 semanas se passaram, depois que o Marcos foi embora. Eu estava vivendo no automático, acordando, indo trabalhar, voltando, chorando, dormindo. Tinha perdido 6 quilos porque não conseguia comer. Minhas colegas de trabalho me olhavam com pena, mas eu não queria a pena de ninguém. Eu queria entender o que tinha acontecido com a minha vida. Em menos de 1 ano, eu tinha perdido meu marido, meu bebê e minha sanidade. E não fazia ideia do porquê. Numa tarde de quarta-feira, eu estava em casa corrigindo provas quando a campainha tocou. Estranhei porque não esperava ninguém. Luciana sempre avisava antes de vir. Fui até a porta achando que era algum vendedor ou entregador. Quando abri, vi uma senhora que eu nunca tinha visto na vida. Cabelo grisalho preso num coque, rosto cheio de rugas, olhos cansados, mas bondosos. Ela me olhou por uns segundos antes de falar, como se estivesse me estudando. Ela disse: "Você é a Renata, né? A esposa do Marcos." Eu confirmei com a cabeça, desconfiada. Perguntei quem ela era e o que queria. Ela respirou fundo e disse: "Meu nome é Carmen. Eu sou irmã da Selma. E Deus me mandou aqui para te contar a verdade antes que seja tarde demais." Eu senti minhas pernas fraquejarem. Abri a porta e deixei ela entrar, sem saber se estava fazendo a coisa certa. Ela sentou no sofá da sala e ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos. Então começou a falar: "Eu não converso com minha irmã há mais de 10 anos, Renata. Me afastei dela porque vi coisas que não conseguia aceitar, coisas que me deram medo. Mas nos últimos 3 dias, eu tive o mesmo sonho toda noite. Via uma moça jovem chorando num quarto escuro, cercada de sombras. E uma voz me dizia para vir até você, para contar a verdade." Eu perguntei que verdade era essa. Ela me olhou nos olhos e disse:
A Selma sempre foi envolvida com coisa ruim. Desde menina, ela tinha esse fascínio pelo lado escuro. Nossa mãe era uma mulher de Deus, evangélica, orava por ela todo dia. Mas a Selma não queria saber de igreja. Queria poder, queria controle. Quando ela tinha 16 anos, uma tia nossa levou ela num terreiro escondido. E ela nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Tia Carmen contou que quando a Selma casou com o Antônio, o pai do Marcos, todo mundo achou que ela ia mudar. Ele era um homem bom, trabalhador, queria dar uma vida digna para a família. Mas em vez de melhorar, a Selma piorou. Começou a ir em terreiros mais pesados, fazer trabalhos mais fortes. Tinha um quarto nos fundos da casa, onde ninguém podia entrar. Nem o marido, nem o filho. Ela ficava lá trancada por horas, de madrugada, fazendo sabe Deus o quê. Então veio a parte que me fez tremer. Tia Carmen disse que o Antônio descobriu tudo. Achou o quarto destrancado um dia e viu o que tinha lá dentro. Velas pretas, fotos, bonecos, coisas que ele não soube nem descrever. Ele ficou horrorizado. Ameaçou largar a Selma e levar o Marcos embora para longe, onde ela nunca mais ia encontrar. Disse que não ia deixar o filho dele ser criado por uma mulher que mexia com o diabo. 3 dias depois dessa briga, Renata, o Antônio caiu morto no quintal. Do nada, sem explicação. Os médicos disseram que foi infarto, mas ele tinha 38 anos e nunca tinha tido problema de coração. A voz dela falhou quando disse a próxima parte. Eu estava lá no velório. Vi minha irmã do lado do caixão. E ela estava sorrindo, Renata. Sorrindo enquanto todo mundo chorava. Antes de ir embora, tia Carmen tirou 2 coisas da bolsa. A primeira era uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Na foto, a dona Selma jovem, num lugar que parecia um terreiro, vestida de vermelho e preto, com os olhos revirados para trás. A segunda coisa era uma Bíblia velha, com capa de couro gasta pelo uso. Essa Bíblia era da nossa mãe. Ela morreu orando pela Selma. As últimas palavras dela foram pedindo para Deus não desistir da minha irmã. Fica com isso. Você vai precisar. Eu peguei a Bíblia com as mãos tremendo. Perguntei por que ela estava me contando tudo aquilo. Por que agora? Ela segurou minhas mãos e disse: porque a Selma jurou que nenhuma mulher ia tirar o filho dela. Ela fez uma promessa para uma entidade há muitos anos. Disse na minha frente que o Marcos pertencia a ela e que qualquer mulher que tentasse tirar ele ia se arrepender. Ela apertou minhas mãos com força. Ela entregou a alma dela, minha filha, e vai fazer de tudo para destruir você. Mas Deus é maior, Deus é maior. Depois da visita de tia Carmen, eu passei dias sem conseguir dormir direito. Ficava acordada até tarde lendo a Bíblia que ela tinha me dado, orando, pedindo a Deus que me mostrasse o que fazer. Eu não sabia em quem confiar, não sabia para onde correr. A única coisa que eu tinha certeza era que eu estava no meio de uma guerra que eu não tinha escolhido lutar. Uma guerra espiritual contra uma mulher que tinha vendido a alma para destruir minha vida. Numa quinta-feira de abril, eu cheguei em casa mais cedo do trabalho. Estava exausta, não tinha dormido quase nada na noite anterior. Tomei um banho quente, comi um pedaço de pão porque não tinha estômago para mais nada e fui deitar. Antes de dormir, fiz uma oração simples. Pedi a Deus uma resposta, um sinal, qualquer coisa que me mostrasse que eu não estava sozinha naquela luta. Apaguei a luz e fechei os olhos, sem imaginar o que estava por vir. Eu não sei que horas eram quando acordei, mas a casa estava em silêncio absoluto. Não era o silêncio normal da noite, era um silêncio pesado, denso, como se alguém tivesse colocado uma tampa sobre o mundo. Eu tentei me mexer, mas meu corpo não obedeceu. Estava completamente paralisada, só conseguia mexer os olhos. Meu coração começou a disparar. Eu conhecia aquela sensação. Já tinha ouvido falar de paralisia do sono, mas aquilo era diferente. Então, eu vi. No canto do quarto, perto do guarda-roupa, tinha uma sombra.
Não era uma sombra normal, dessas que a gente vê quando a luz da rua entra pela janela. Era uma sombra densa, com forma de homem, mais escura que a própria escuridão. Eu queria gritar, mas minha boca não abria. Queria correr, mas minhas pernas não se moviam. Só conseguia olhar enquanto aquela coisa ficava parada ali, me observando. E então vi os olhos. 2 pontos de luz vermelha fraca onde deveria ser o rosto. A sombra começou a se mover, devagar, deslizando pelo chão, como se não tivesse pés. Cada centímetro que ela se aproximava, eu sentia o ar ficar mais frio. Quando chegou do lado da minha cama, parou. Ficou ali, olhando para mim de cima, e eu pude sentir o cheiro que vinha dela. Aquele mesmo cheiro de podre que aparecia na casa de madrugada. Agora eu sabia de onde vinha. A coisa se inclinou sobre mim. Eu senti o peso no colchão, como se alguém estivesse se apoiando. O rosto dela chegou perto do meu ouvido, tão perto que eu senti um sopro gelado na minha pele. E então ela falou. Uma voz que não era humana, que parecia vir de dentro de um poço. A velha te entregou para mim. Seu marido já é meu. Agora é sua vez. Eu senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas não conseguia fazer nenhum som. A criatura colocou uma mão no meu peito. Não era uma mão de verdade. Era mais como uma pressão gelada atravessando minha pele. Eu comecei a sentir uma dor horrível, como se alguém estivesse esmagando meu coração por dentro. O ar não entrava nos meus pulmões. Eu estava morrendo. Tinha certeza absoluta de que ia morrer ali, naquela cama, sozinha, e ninguém nunca ia saber o que aconteceu. A coisa estava me matando e eu não podia fazer nada, não sei como, mas do fundo da minha alma consegui pensar em um nome. Não consegui falar, mas pensei com toda a força que tinha. Jesus. Na hora que esse nome passou pela minha mente, a criatura soltou um grito que não era desse mundo, que parecia rasgar o ar do quarto. A pressão no meu peito sumiu, a paralisia se desfez, e eu consegui gritar também. Gritei o nome de Jesus em voz alta, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até a coisa desaparecer numa nuvem de escuridão que foi sugada pela parede. Eu passei o resto da noite acordada, com todas as luzes acesas, segurando a Bíblia de tia Carmen contra o peito. Chorei até o sol nascer, tremendo de medo e de frio, orando sem parar. Quando finalmente amanheceu, fui para o banheiro lavar o rosto. Foi quando vi no espelho. Meus braços estavam cheios de marcas roxas, como se alguém tivesse me agarrado com muita força. 5 dedos de cada lado, perfeitamente marcados na minha pele. Eu tirei foto com o celular. Ainda tenho essas fotos até hoje. Naquela manhã, eu entendi que não estava lutando contra a Dona Selma. Estava lutando contra o que estava por trás dela. E sozinha, eu não tinha a menor chance de vencer. Eu precisava de ajuda. Precisava de alguém que entendesse o que estava acontecendo, que soubesse como enfrentar aquelas forças. Eu precisava de um milagre. E Deus, na sua infinita misericórdia, estava prestes a me mandar um... Depois daquela noite, eu sabia que não podia mais ficar calada. Precisava contar para alguém o que estava acontecendo. Precisava de ajuda. Mas ajuda de quem? Eu não tinha família em Caruaru. Minha avó já tinha falecido e a maioria das pessoas ia achar que eu estava ficando louca. Mesmo assim, eu tentei. Fui em 2 igrejas diferentes procurar orientação. Achei que os pastores iam entender, iam saber o que fazer. Eu estava enganada. O primeiro pastor que procurei era de uma igreja grande no centro da cidade. Ele me recebeu no escritório dele, ouviu minha história por uns 10 minutos e depois me interrompeu. Disse que eu parecia estar muito estressada, que provavelmente era ansiedade por causa da separação. Sugeriu que eu procurasse um psicólogo e tomasse um calmante para dormir melhor. Quando eu falei das marcas no meu braço, ele disse que eu podia ter feito aquilo dormindo sem perceber. Me dispensou com um tapinha no ombro e um Deus te abençoe. O segundo pastor foi ainda pior. Era de uma igreja menor, no bairro do Vassoural. Ele ouviu minha história inteira, em silêncio, e quando eu terminei,
Ele me olhou com desconfiança. Perguntou se eu tinha certeza de que não tinha feito nada para merecer aquilo. Perguntou se eu tinha sido uma boa esposa, se não tinha dado motivo para o meu marido sair de casa. Eu saí dali chorando, me sentindo pior do que quando entrei. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava mesmo ficando louca? Foi a Luciana quem me salvou de afundar de vez. Ela apareceu na minha casa num sábado de manhã, com pão de queijo e café, e me fez contar tudo de novo. Cada detalhe, desde o casamento até a noite do ataque. Ela ouviu sem me interromper, sem fazer cara de julgamento. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um momento pensando. Depois disse: Renata, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar, mas você vai ter que confiar em mim. Ela me falou do pastor Elias, um homem de 65 anos que liderava uma congregação pequena no bairro do Salgado. Disse que ele era diferente dos outros, que já tinha visto coisas que a maioria dos pastores nem acreditava que existia. Esse homem já ajudou muita gente, Renata, gente que estava em situação parecida com a sua. Ele não vai achar que você é maluca. Eu hesitei. Tinha medo de ser rejeitada de novo, de ouvir que o problema era eu. Mas não tinha mais opção. Na terça-feira seguinte, fui até a igreja do pastor Elias. Era uma construção simples, numa rua de terra, com bancos de madeira e ventilador de teto. Ele me recebeu numa salinha nos fundos, apertada, com uma mesa velha e 2 cadeiras. Era um homem de cabelo todo branco, mãos grossas e calejadas, rosto marcado pelo sol. Parecia mais um agricultor do que um pastor, mas os olhos dele tinham uma paz que eu não via há muito tempo. Eu contei tudo, desde o dia que conheci o Marcos até a noite do ataque. Falei dos pesadelos, do saquinho debaixo da cama, das marcas no meu braço. Mostrei as fotos no celular. Chorei várias vezes no meio da história, mas ele não me interrompeu nenhuma vez. Só ficou ali, ouvindo, com as mãos cruzadas em cima da mesa. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por quase 1 minuto, de olhos fechados, como se estivesse orando por dentro. Então ele abriu os olhos e disse: Minha filha, eu já vi casos assim antes. Há uns 15 anos, atendi uma família em Toritama que passou por coisa parecida. A sogra tinha feito a mesma coisa. Trabalho pesado para destruir o casamento. A mulher quase morreu, mas Deus é maior. Ele se inclinou para frente e me olhou nos olhos. Você não está louca, Renata. Isso que você está enfrentando não é briga de família, é guerra espiritual. E a boa notícia é que o exército de Deus é maior que qualquer coisa que o inimigo possa mandar. Ele pediu para orar por mim ali mesmo. Colocou a mão na minha cabeça e começou a orar em línguas. Eu não entendia as palavras, mas sentia o poder delas. De repente, senti um peso saindo do meu peito. Era como se uma mão que estava apertando o meu coração tivesse soltado. Comecei a chorar, mas não era choro de tristeza. Era alívio, era esperança. Era a primeira vez em meses que eu conseguia respirar direito. Nesse momento, a porta da salinha abriu e entrou uma senhora de uns 60 anos. Era a esposa do pastor Elias, Dona Esther. Ela parou na porta, me olhou por uns segundos e disse com uma voz firme: Você perdeu um bebê recentemente, não foi, minha filha? Eu gelei. Não tinha contado isso para ninguém ali. Confirmei com a cabeça, sem conseguir falar. Ela se aproximou, segurou minhas mãos e disse: Deus está me mostrando. Esse bebê está com ele, e ele vai te dar outros. Mas primeiro a gente precisa limpar o terreno. O pastor Elias marcou 3 dias de oração na minha casa. Ele, Dona Esther e mais 2 intercessores da igreja. Disse que a gente ia quebrar toda a maldição, todo o pacto, toda a obra das trevas que tinham lançado contra mim e contra meu casamento. Antes de eu ir embora, ele segurou meus ombros e disse: Você não vai vencer sua sogra, Renata. Você vai vencer o que está por trás dela. E o nome de Jesus é mais forte que qualquer pacto que ela tenha feito.
pode confiar. Os 3 dias de oração começaram numa quarta-feira de maio de 2017. Pastor Elias chegou na minha casa às 7 da manhã, acompanhado de Dona Esther e mais 2 intercessores. Um era um homem de uns 50 anos chamado Irmão Severino, que trabalhava como pedreiro, mas tinha o dom de discernimento de espíritos. A outra era a Irmã Glória, uma senhora de cabelo branco que jejuava 3 vezes por semana e era conhecida na igreja por suas orações poderosas. Eu olhei para aquele grupo de pessoas simples e senti uma esperança que não sentia há meses. Antes de começar, o pastor Elias andou pela casa inteira, orando baixinho, ungindo as portas e janelas com óleo. Ele disse que precisava consagrar o território antes de entrar em batalha. Quando entrou no meu quarto, parou no meio e ficou em silêncio por uns 2 minutos. Depois olhou para mim e disse: "Foi aqui que aconteceu, né? Eu consigo sentir. Esse quarto está carregado de coisa ruim, mas não vai ficar assim por muito tempo." Eu confirmei com a cabeça, sentindo um calafrio na espinha. A oração começou na sala, com todos de mãos dadas em círculo. No começo, era uma oração calma, de adoração, agradecendo a Deus pela oportunidade de lutar em nome dele. Mas depois de uns 20 minutos, o clima mudou. O pastor Elias começou a orar em línguas, com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Os outros acompanharam. O som das vozes enchia a casa, ecoava nas paredes. E então aconteceu a primeira coisa estranha. Um quadro que estava pendurado na parede da sala, uma paisagem simples que eu tinha comprado numa feira, voou. Não caiu, voou. Atravessou a sala inteira e bateu na parede oposta com tanta força que o vidro estilhaçou. Todo mundo parou de orar por um segundo, olhando para aquilo. Irmã Glória fez o sinal da cruz. O pastor Elias não pareceu surpreso, só disse: "Eles sabem que a gente está aqui. Isso é bom, significa que estamos incomodando." E continuou orando. A temperatura da casa caiu de repente. Eu podia ver a respiração saindo da minha boca como fumaça em pleno maio, em Caruaru, onde faz calor o ano inteiro. Irmã Glória começou a tremer, não de frio, mas de algo mais. Ela soltou as mãos dos outros e começou a passar mal. Falta de ar, tremores, o rosto ficando vermelho. Irmão Severino a levou para fora, para o quintal, para tomar ar. Quando ela voltou, disse que tinha sentido mãos apertando o pescoço dela. Mãos que ninguém conseguia ver. No segundo dia, a coisa ficou mais intensa. Estávamos orando no quarto, o lugar onde eu tinha sido atacada, quando o pastor Elias parou de repente. Ficou em silêncio por quase 1 minuto, de olhos fechados, como se estivesse ouvindo alguma coisa que a gente não conseguia ouvir. Quando abriu os olhos, sua expressão era séria. Ele disse: "Tem uma aliança enterrada no quintal dessa casa. Enquanto ela estiver aí, a maldição não se quebra. Deus acabou de me mostrar." Eu disse que não tinha enterrado nada no quintal. Ele disse que eu não tinha, mas outra pessoa tinha. Fomos todos para o fundo do terreno, perto do pé de manga. O pastor Elias andou pelo quintal devagar, como se estivesse procurando alguma coisa. Parou num ponto específico, perto das raízes da árvore, e disse: "Aqui, cavem aqui." Irmão Severino pegou uma enxada que estava encostada no muro e começou a cavar. Não precisou ir fundo. A menos de meio metro, a enxada bateu em algo. Era um pote de barro, fechado com cera preta. Quando o irmão Severino tirou o pote da terra, um cheiro horrível invadiu o quintal. Cheiro de coisa morta, de podridão, de maldade. Dona Esther quase vomitou. O pastor Elias pegou o pote com um pano para não tocar diretamente e abriu a tampa. Dentro tinha coisas que eu nunca vou esquecer. Minha aliança de casamento que eu tinha perdido meses antes e nunca achei. Cabelo, provavelmente meu. Unhas. E um papel escrito com sangue seco. As palavras no papel diziam: "Que esse casamento apodreça como carne morta." Eu comecei a chorar.
Enquanto olhava para aquele pote, tive uma visão rápida. Vi a dona Selma ajoelhada naquele mesmo lugar de madrugada, enterrando o pote com as próprias mãos, enquanto murmurava palavras numa língua que eu não conhecia. A visão durou só uns segundos, mas foi real. Eu sabia que era real. Tinha sido ela o tempo todo. O pastor Elias fez uma fogueira ali mesmo no quintal. Jogou o pote, a aliança, tudo no fogo enquanto orava em voz alta, quebrando cada maldição, renunciando cada pacto em nome de Jesus. No momento em que o papel com sangue pegou fogo, as luzes da casa piscaram 3 vezes. E do outro lado da cidade, na mesma hora, algo aconteceu. Eu só fui saber depois, por seu Zé Preto, o vizinho antigo da dona Selma. Ele contou que naquele exato momento, ela caiu no chão da cozinha gritando, se contorcendo, espumando pela boca. Os vizinhos ouviram ela gritar. Eles quebraram! Chamaram o SAMU. Quando chegaram, ela estava sentada num canto, olhando para o nada, murmurando coisas que ninguém entendia. Uma semana depois dos 3 dias de oração, minha vida ainda estava em pedaços, mas alguma coisa tinha mudado. A casa não estava mais pesada, os pesadelos tinham parado. Eu conseguia dormir a noite toda sem acordar com cheiro de podre ou risadas estranhas. Era como se alguém tivesse aberto uma janela e deixado o ar limpo entrar. Eu ainda estava sozinha, ainda estava machucada, mas pela primeira vez em quase 1 ano, eu conseguia respirar. E foi nesse momento que Deus começou a agir de um jeito que eu não esperava. Era uma terça-feira de manhã, umas 6 horas, quando meu celular tocou. Eu estava acordando, ainda deitada na cama, olhando para o teto. Quando vi o nome na tela, meu coração disparou. Era o Marcos. Pensei em não atender. Pensei em deixar tocar até cair na caixa postal. Mas alguma coisa me fez deslizar o dedo na tela e colocar o telefone no ouvido. Do outro lado, eu ouvi um som que não esperava. Ele estava chorando. A voz dele estava quebrada, irreconhecível. Entre os soluços, ele disse: "Renata, eu não sei o que aconteceu comigo." Eu fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Ele continuou: "É como se eu tivesse acordado de um pesadelo que durou 1 ano inteiro. Eu lembro de tudo que eu fiz, de tudo que eu disse, mas é como se não fosse eu fazendo. Era como se eu estivesse assistindo de longe, sem conseguir parar." Ele chorou mais. Eu continuei em silêncio, as lágrimas descendo pelo meu rosto também. Ele disse que acordou naquela manhã e pela primeira vez desde o casamento, conseguiu pensar com clareza. A raiva que ele sentia de mim, aquela raiva que aparecia do nada, tinha sumido. A vontade de estar com a Fernanda tinha sumido. Tudo tinha sumido. Eu olhei para minha mãe hoje de manhã, Renata, e senti medo. Medo de verdade. Olhei nos olhos dela e vi alguma coisa que eu nunca tinha visto antes, ou que eu não queria ver. A voz dele falhou. "Eu preciso sair dessa casa. Eu preciso de você." Eu não respondi na hora. Não conseguia. Fiquei ali segurando o telefone, chorando em silêncio, lembrando de tudo que ele tinha feito. A traição, a frieza, o bebê que eu perdi enquanto ele roncava em casa. As palavras dele ecoando na minha cabeça. "Tem certeza que é meu?" Como eu podia perdoar aquilo? Como eu podia simplesmente fingir que nada tinha acontecido? Eu queria gritar com ele, queria xingar, queria desligar e nunca mais atender. Mas então eu lembrei do que o pastor Elias tinha dito, que eu não estava lutando contra o Marcos, estava lutando contra o que estava por trás dele. Lembrei da visão que tive da dona Selma enterrando aquele pote no quintal. Lembrei de tudo que tia Carmen tinha me contado. O Marcos que me machucou não era o Marcos que eu conheci na oficina mecânica. Era um homem amarrado, preso, controlado por forças que ele nem sabia que existiam. E agora ele estava acordando. Eu disse para ele que precisava de tempo,
que não podia simplesmente fingir que nada tinha acontecido. Ele entendeu, disse que ia esperar o tempo que fosse preciso, que ia fazer qualquer coisa para provar que merecia outra chance. Nos dias seguintes, ele foi até o pastor Elias. Contou tudo, confessou tudo, coisas que nunca tinha falado para ninguém. O pastor me contou depois que a oração durou quase 3 horas, que o Marcos vomitou, tremeu, chorou, gritou, e que no final, pela primeira vez na vida, ele sentiu paz. O Marcos me contou coisas da infância dele que me fizeram chorar. Disse que, quando era criança, acordava de madrugada e via a mãe fazendo coisas estranhas num quarto nos fundos da casa. Velas, sangue, palavras que ele não entendia. Uma vez, quando ele tinha 7 anos, ele viu ela com uma galinha morta nas mãos, com sangue no rosto, os olhos revirados. Ela percebeu que ele estava olhando e disse: "Se você contar para alguém, eu faço com você o que fiz com seu pai." Ele passou a vida inteira com medo e, sem saber, estava amarrado desde menino. 2 semanas depois, ele apareceu na porta da minha casa. Eu abri e ele estava ali, com os olhos vermelhos de chorar, mais magro do que eu lembrava. Ele não disse nada. Só ajoelhou no chão da sala, segurou minhas mãos e pediu perdão. Perdão por cada palavra, por cada traição, por cada momento de frieza. Perdão pelo bebê que a gente perdeu. Ele disse: "Eu sei que eu não mereço outra chance, Renata, mas se você me der, eu vou passar o resto da vida provando que sou digno." Eu olhei nos olhos dele e, pela primeira vez em quase 1 ano, vi o Marcos de verdade ali. O homem que consertou meu carro e não cobrou a mão de obra. O homem que me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele tinha voltado. Eu levantei ele do chão, abracei com toda a força que eu tinha e perdoei. Semanas depois, a Fernanda também me procurou. Veio na minha casa chorando, pedindo perdão. Disse que não sabia o que tinha dado nela, que era como se alguma coisa a empurrasse para fazer aquilo. Eu perdoei ela também, não por ela, por mim, porque o perdão é a única arma que quebra as correntes que o inimigo coloca na gente. Com o Marcos de volta para casa, a dona Selma entrou em desespero. Ligava 20, 30 vezes por dia. Mandava mensagens de madrugada, umas atrás das outras. Aparecia na porta da nossa casa sem avisar, chorando, gritando, fazendo escândalo na rua. Dizia que eu tinha roubado o filho dela, que eu era uma feiticeira, que eu ia pagar por tudo. Os vizinhos saíam para olhar. Eu ficava em silêncio, orando por dentro, pedindo a Deus forças para não responder na mesma moeda. Mas ela estava diferente. Não era mais aquela mulher altiva de cabelo pintado e olhar de superioridade. Estava mais magra a cada semana. O cabelo, que sempre foi preto, agora estava ralo, com raízes brancas aparecendo. As olheiras eram tão fundas que pareciam buracos no rosto. Ela tremia o tempo todo, as mãos não paravam quietas. Parecia que estava se desfazendo por dentro, como se alguma coisa estivesse consumindo ela aos poucos. Uma noite, umas 3 da madrugada, ela apareceu na nossa porta. Não tocou a campainha. Ficou batendo com os punhos na madeira, gritando o nome do Marcos. Quando ele abriu, eu vi uma cena que nunca vou esquecer. Dona Selma estava de camisola, descalça, com os pés sujos de terra, o cabelo desgrenhado, os olhos arregalados, o corpo tremendo como vara verde. Ela olhou para o filho com uma expressão de terror puro. Não de raiva, de medo. Ela disse, com uma voz que parecia de criança: "Eles estão vindo me cobrar, filho. Eu não tenho mais como pagar. Eles disseram que o prazo acabou." O Marcos perguntou do que ela estava falando. Ela só repetia: "Eu fiz tudo o que eles pediram. Fiz tudo, mas não foi suficiente. Agora eles querem o resto." Ela caiu de joelhos na porta, chorando, tremendo, completamente destruída. O Marcos ligou para o SAMU enquanto eu ficava do lado dela, sem saber o que fazer.
Dona Selma foi internada no Hospital Regional do Agreste. Os médicos falaram em surto psicótico e infecção generalizada, mas não conseguiam achar a origem da infecção. Fizeram exames de tudo quanto é tipo e nada explicava o estado dela. Ela passou 2 semanas internada e, nesse período, coisas aconteceram que os enfermeiros não sabiam explicar. Eu soube por uma prima da Luciana que trabalhava lá. Ela me contou com medo na voz, pedindo para eu não contar para ninguém. A prima disse que a Dona Selma gritava de madrugada. Não eram gritos normais, de dor ou de medo. Eram gritos em línguas estranhas, palavras que ninguém reconhecia. Às vezes a voz que saía dela era de homem, outras vezes era de criança. Ela arranhava o próprio rosto até sangrar. Uma enfermeira entrou no quarto uma noite e viu ela sentada na cama, com os olhos completamente brancos, rindo baixinho. A enfermeira pediu transferência de ala no dia seguinte. Ninguém mais queria entrar naquele quarto sozinho. Seu Zé Preto, o vizinho antigo da Dona Selma, foi visitar o Marcos no hospital. Era um senhor de 70 e poucos anos, aposentado, que morava na mesma rua que ela há mais de 40 anos. Ele chamou o Marcos num canto e disse que precisava contar uma coisa. Disse que conhecia a Selma desde mocinha, que sabia de coisas que nunca tinha contado para ninguém. Sua mãe fez um pacto há muitos anos, meu filho, quando você era criança ainda. Ela me procurou na época pedindo ajuda para achar alguém que fizesse. Eu não ajudei, mas sei que ela achou. Ele contou que o pacto era para nenhuma mulher tirar o Marcos dela. Em troca, ela ofereceu coisas que ele não quis nem repetir. Mas esses acordos têm prazo, Marcos. E quando não se cumpre o combinado, eles vêm cobrar. A cobrança deles é pior que a morte. Eu já vi isso acontecer com outras pessoas. Sua mãe está pagando agora o preço do que ela fez. O Marcos voltou para casa naquele dia, em silêncio. Não conseguiu dormir a noite inteira. Eu tomei uma decisão que surpreendeu todo mundo, inclusive eu mesma. Disse para o Marcos que ia visitar a Dona Selma no hospital. Ele achou que eu tinha enlouquecido. A Luciana implorou para eu não ir. Até o pastor Elias hesitou quando eu contei, mas eu tinha certeza. Deus tinha me acordado de madrugada e dito uma coisa clara no meu coração. Vai até ela precisa ouvir de você. Eu não entendia por quê. Aquela mulher tinha destruído minha vida, matado meu bebê, quase acabado com meu casamento. Mas eu obedeci. Quando entrei no quarto do hospital, ela estava deitada, olhando para o teto. Magra como um cadáver, o cabelo quase todo branco agora, a pele amarelada. Quando me viu, começou a chorar. Disse para eu ir embora, que não merecia minha visita, que tinha feito coisas terríveis demais para ser perdoada. Eu puxei uma cadeira e sentei do lado da cama. Segurei a mão dela, aquela mão que tinha enterrado maldições contra mim, e disse: a senhora tem razão. Pelo que a senhora fez, a senhora merecia que eu te odiasse para o resto da vida. Ela chorou mais. Eu continuei: mas eu não vim aqui por mim, Dona Selma. Eu vim porque Deus me mandou. Ele quer te dar uma chance, uma última chance. Ela balançou a cabeça, soluçando. Disse que não existia chance para ela, que eu não sabia o que ela tinha feito, os pactos, as entregas, as coisas que tinha prometido. Eu disse: então me conta. E ela contou. Contou tudo. Os 40 anos servindo entidades, os trabalhos que fez contra mim, a morte do próprio marido, o pacto pelo Marcos. Confessou que foi ela quem fez eu perder o bebê. Pediu perdão, chorando como uma criança. Eu segurei as mãos dela com força e disse: Dona Selma, não existe pecado maior que o sangue de Jesus. Não existe escuridão que a luz dele não alcance. A senhora fez coisas terríveis, mas o perdão não é sobre merecer, é sobre aceitar. Abri a Bíblia que era da mãe dela, que tia Carmen tinha me dado, e mostrei para ela. Quando ela viu, desmoronou completamente. Disse que a mãe dela morreu orando por ela, pedindo a Deus para não desistir dela nunca. E ali,
Naquele quarto de hospital, Dona Selma renunciou a cada pacto, cada entidade, cada maldição e aceitou Jesus. No momento em que ela terminou de orar, os enfermeiros ouviram um estrondo no quarto. Quando entraram, ela estava sorrindo. Saiu, ela disse. Finalmente saiu. Hoje fazem 7 anos desde aquele dia. Eu e o Marcos continuamos casados. Tivemos uma filha em 2018, Ana Clara, e um menino em 2020, Davi. Dona Selma se recuperou completamente. Os médicos nunca entenderam como. Ela frequenta a mesma igreja que a gente. É uma das intercessoras mais dedicadas. Todo ano, no culto de Ano Novo, ela conta o testemunho dela e me pede perdão na frente de todo mundo. Quando as pessoas perguntam como eu consegui perdoar, eu digo a verdade. Eu não consegui. Deus conseguiu através de mim. E quando perguntam para Dona Selma se ela se arrepende, ela responde: todo dia, mas o arrependimento não é mais uma prisão. É um lembrete de onde Deus me tirou e de que não existe vida tão destruída que Ele não possa reconstruir.